Olá, bem-vindos. Meu nome é Marla. Essa é a aula número 28 da disciplina Biologia Celular. Hoje vamos falar do cloroplasto, outra organela envolvida no metabolismo energético. No início da vida no nosso planeta, os primeiros seres vivos que surgem são os organismos unicelulares, heterotróficos, procarióticos. A pergunta que se fez na nossa aula de origem e evolução foi: como a vida se manteve, já que a multiplicação dos seres se dava de uma forma ordenada e a multiplicação dos compostos orgânicos que serviam como alimento não era de uma forma direcionada. Então, em algum momento desta evolução da vida, surgiram os seres autotróficos. O que esses seres autotróficos tinham de diferente dos heterotróficos? Eles tinham moléculas que tinham a capacidade de utilizar luz solar para unir átomos de carbono, formando assim os compostos carbônicos. Esse é o exemplo de clorofila, um pigmento que tem esta capacidade. Bom, os seres procarióticos então realizavam fotossíntese. Com a evolução surgem também os autotróficos eucarióticos. Como que se deu isso? Através de dois processos, como já estudamos, de invaginação de membrana plasmática e a endossimbiose, originando a mitocôndria, e esses organismos com mitocôndria também tiveram a endossimbiose com outros procarióticos, que tinham a capacidade de fazer a fotossíntese, surgindo assim então os seres unicelulares eucarióticos autotróficos. Mas afinal, quem faz a fotossíntese? A fotossíntese é feita tanto por procarióticos quanto por eucarióticos. Quem são eles? Os procariotos que fazem fotossíntese são as cianobactérias. E os eucariotos têm desde algas inferiores, protozoários autotróficos, os seres multicelulares verdadeiros com tecidos e os seres multicelulares sem tecido verdadeiro, como nós temos aqui os exemplos. O que é importante ter para fazer fotossíntese? É importante ter pigmento. Agora, nos procarióticos, este pigmento está presente na sua célula, mas nos eucarióticos tem um lugar específico que esses pigmentos estão, que é numa organela, cloroplasto, e é dessa organela que vamos falar hoje. Então, os procarióticos têm toda a maquinaria para fazer a fotossíntese. Essa maquinaria se encontra onde? No citossol, se encontra também na membrana, e no caso na sua membrana plasmática, e nos eucarióticos encontra-se numa organela. E nessa organela também. Aqui nós temos uma membrana com maquinarias que vão trabalhar para fazer esse processo. Portanto, todos os seres que fazem fotossíntese são seres produtores primários. Eles têm o quê? Eles têm pigmentos que confere a esses organismos fazer este metabolismo. Os demais organismos, então, eles são consumidores. Vamos falar então um pouquinho do cloroplasto? O cloroplasto é uma das organelas que facilmente a gente observa no microscópio. Essa imagem aí é de microscópio óptico e a gente consegue ver. Por quê? Ela varia de 5 a 10 micrômetros de comprimento e de 2 a 4 micrômetros de espessura. E isso é visível na microscopia óptica. Além do mais, ela tem outra característica que facilita a sua visualização, que é a cor. E o formato? Existem diversos formatos de cloroplasto. O mais comum que vocês vão encontrar é este aqui, que é um disco. Mas observem quantas variações de formato tem os cloroplastos. Diferente de mitocôndria, que é aquela forma alongada. Cloroplasto não, tem diversas formas. Essa aqui, por exemplo, é um formato em espiral. Tem uma alga chamada espirogina.
Quantidade, será que é um cloroplasto por célula? Não, não, vai variar. Variar em que sentido? Primeiro, vai variar conforme o organismo que a gente está estudando. Por exemplo, a espirogyra tem um único cloroplasto. Células vegetais podem ter 200 cloroplastos por célula. Agora, pensando nos tecidos de uma planta, o parênquima vai variar de 10 a 100. Qual é o tecido que estamos falando? Conforme o tecido, vai ter uma quantidade de cloroplasto nas células daquele tecido. Uma característica dos cloroplastos é a ciclose. O que é a ciclose? É um movimento citoplasmático realizado por citoesqueleto. Já vimos isso na aula de citoesqueleto. E os cloroplastos, por terem um tamanho grande, visível no microscópio óptico, a gente consegue enxergar este movimento. Então, eles mudam de lugar, mudam de posição com a ajuda do citoesqueleto. E isso, para os vegetais, é muito importante, porque consegue aproveitar a luz solar no melhor ângulo e assim aumentar a eficiência do processo de fotossíntese. Dentro de uma célula, como surgem novos cloroplastos? Muito semelhante ao que a gente viu na mitocôndria. Aliás, o processo vocês estão vendo que é muito semelhante, tanto em morfologia, como nós vamos ver na aula seguinte, no próprio metabolismo. Como que se dá isso? Existe uma organela que é o protoplastídeo. O que é o protoplastídeo? É um plasto ainda indiferenciado. Ele aumenta de tamanho. Como que ele aumenta de tamanho? Ele vai produzir algumas proteínas, vai duplicar o seu DNA, as moléculas que ele tem, ele importa do citoplasma, porque, vamos relembrar, assim como a mitocôndria, parte do seu DNA foi para o núcleo, então ele não produz tudo, tem que importar um pouco. Depois que alcança certo tamanho, ele faz uma divisão que é do tipo fissão, mesma divisão que as bactérias fazem. Então, de um protoplastídeo formaram dois, e estes dois plastídeos passam por modificações, formando cromoplastos ou plastos sem cor, conforme a situação que ele se encontra. Então, um proplastídeo passa por modificações e vai se diferenciar em cromoplasto ou leucoplasto, e aí vai desenvolver a sua função determinada. Caso seja um cloroplasto, nós temos o exemplo aqui, que o que vai acontecer com esse protoplastídeo? Ele vai formando um sistema de membrana interno e neste sistema de endomembrana vão estar presentes os pigmentos e aí no final tem o cloroplasto. Mas de onde veio este cloroplasto? Bom, no caso das plantas, vai ser que nem em nós, seres humanos. Pode ser materna ou pode ser biparental, ou seja, mista. Alguns pólens podem conter cloroplasto e esses serem passados adiante. E a ultraestrutura? Vocês vão ver que é muito semelhante ao que a gente viu em mitocôndria. Tem a membrana externa, uma membrana interna, um estroma, que corresponderia à matriz da mitocôndria e que no passado muito distante corresponde ao citossol do procarioto. Se era um ser de vida livre e independente, tem sim DNA, tem ribossomos e, diferentemente das mitocôndrias, ele tem um terceiro sistema de membranas que são os tilacoides. Então vamos lá? Membrana interna, membrana externa, obviamente um espaço intermembrana e os tilacoides. Os tilacoides, no processo de formação de novos cloroplastos, ele vai sendo formado, como vocês estão vendo aqui no processo de diferenciação. Então, forma-se um terceiro sistema de membranas que fica interno
depois de formado, não vai se conectar mais com a membrana interna. E os tilacoides são ricos em complexo ATPase sintetase, rubisco e pigmentos. Então, os tilacoides estão presentes dentro do cloroplasto e essa pilha de tilacoides aqui se chama grânum. Então, o grânum é de 10 a 20 tilacoides. Grana seria um conjunto de grânulo. E os tilacoides, cada uma deles. E o estroma? O estroma, como eu falei para vocês, corresponderia à matriz da mitocôndria, corresponde ao citossol do procarioto. E o que vai ter ali? Enzimas, ribossomos, o DNA que é circular, outras moléculas e um componente que é a forma de armazenamento, que é o amido. Então, vamos comparar a mitocôndria e o cloroplasto? Como vocês estão vendo no esquema, eles são muito diferentes. Vocês perceberam que a única seta que não tem correspondência lá na mitocôndria é a seta que está mostrando os tilacoides? Do resto, é muito semelhante em estrutura, em morfologia. Obviamente que o DNA vai ter diferença, que a composição das membranas vai ser diferente, mas a morfologia é muito semelhante. Vocês perceberam que na morfologia o cloroplasto é muito maior? Não se esqueça, a gente consegue ver cloroplasto na microscopia óptica. Mitocôndria não, no máximo a gente consegue saber através de técnicas citoquímicas se tem muita mitocôndria, pouca mitocôndria. Conforme a coloração, alguns pontinhos consegue distinguir, mas não é fácil, porque as mitocôndrias são bem menores que os cloroplastos. Os cloroplastos, então, eles utilizam a luz solar para produzir cadeias ricas em carbonos e oxigênio. O oxigênio é utilizado pelas mitocôndrias, assim como os polissacarídeos. E a mitocôndria libera o CO2, que vai ser utilizado pelos cloroplastos. Aqui algumas referências de imagens. E este conteúdo está no capítulo 11 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!